Vamos lá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse nosso módulo 2, que a gente entrou agora na questão dos scripts, tá? Importante dizer, aqui eu não vou mergulhar muito nos scripts ainda, porque a gente vai ter um módulo inteiro sobre scripts, tá? Então eu vou passar para você os fundamentos, ou a parte principal de por que a gente tem scripts, né? Qual a importância de criar um script, por que a gente tem esse pilar e como ele funciona, para a gente entender um pouco mais e mergulhar a fundo nele quando a gente chegar no nosso módulo de scripts e blocos de persuasão, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a entender melhor como funcionam os scripts. Bom, a primeira coisa que tem que saber é que existe uma ordem dos argumentos que funciona melhor, tá? Então, saber o que dizer é uma coisa, saber a ordem do que dizer é outra coisa. Então, existem dezenas ou milhares de scripts diferentes, formatos clássicos já, que funcionam muito bem, né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre eles, talvez já tenha ouvido falar da AIDA, né? Da atenção, interesse, desejo e ação. Esse é um modelo de script que funciona há muito tempo, que tem um resultado comprovado, mas por quê? Né? E qual é o padrão que os scripts de vendas funcionam? Por que um script de fato funciona e ele dá resultado? Né? Por que funciona da seguinte maneira? Sempre esses dois elementos estão nessa ordem. Esses são os elementos principais na hora de se vender. Primeira coisa, construir valor. Segunda coisa, apresentar a sua oferta. Essa estrutura de primeiro mostrar os benefícios, os resultados, as coisas que são possíveis e depois você pedir pela ação, depois você mostrar a sua oferta, depois você falar daquilo que você deseja, é isso que faz diferença. Toda vez que você pede pela ação, antes de dar um porquê, antes de dar um motivo claro, antes de mostrar benefício, resultado, algo que a pessoa pode tirar de valor dali, o seu poder de persuasão diminui muito, tá? Então, primeiro mostre benefícios, resultados, coisas possíveis de se alcançar com aquele script, ou enfim, com aquele produto que você está vendendo, né? E depois, no segundo momento do seu script, você pede pela ação, tá bom? Pedir pela ação é uma construção de argumentos, ou seja, existe uma construção toda de argumentos para que você chegue num ápice de persuasão até que você pede para que a coisa aconteça. Já tentou, por exemplo, sei lá, pedir alguém em namoro antes de começar a ficar com a pessoa? É mais ou menos isso que a gente está falando aqui, né? Existe uma construção de confiança, uma construção de poder de persuasão mesmo, para que você consiga gerar esse resultado. Então, primeiro, sempre, essa estrutura vai funcionar para todo mundo, tá? Mostrar os benefícios, mostrar os resultados, mostrar o que é possível, depois pedir pela ação, fazer oferta, tentar vender o seu produto, tá? Essa é uma das coisas mais importantes que você precisa entender sobre os scripts. Agora, por que é que um script é importante? Por que você precisa escrever tudo, né? Por que a gente precisa, de fato, organizar ou tentar editar, ou enfim, criar um script, escrever na mão ali tudo que a gente vai falar? E por que a gente simplesmente não chega e fala? Né? Por que a gente simplesmente não chega e entrega na ordem que a gente acha que tem que ser? É simples, pessoal, porque você não tem o poder de editar algo que você está inventando na hora. Simples assim. Se você sabe que algumas palavras funcionam melhor, por que não usá-las, né? Agora, quando você está no calor do momento, quando você vai fazer, por exemplo, entregar uma venda ao vivo, sem ensaiar, sem ter um script, sem ter um modelo, sem ter aquilo que você vai dizer claro, você corre o risco de falar algo errado. Simples assim. Né? Da mesma maneira que não dá para gravar um vídeo ou gravar um filme sem ter as falas antes. Você precisa saber construir a tua comunicação antes de chegar lá. Tá? É por isso que é importante ser um script. Agora, tem outras coisas. Por exemplo, porque aí sim você consegue testar o que funciona melhor. Se você tem um script que fala o texto A e um script que fala o texto B, e você vê que o texto B vende mais ou tem mais resultado, você pode ignorar o texto A e conseguir focar só nele. E aí sim, você pega o texto B, por exemplo, né, e faz um texto C. Aí você fala assim, será que o texto C consegue vender mais que o texto B? É assim que a gente faz um script, é por isso que a gente cria um script, porque aí a gente consegue comparar as coisas, né? De fato, outra coisa que a gente pode ter é métrica, né? Ou seja, a gente consegue ter uma métrica se a gente escreve aquilo que a gente está falando, senão fica completamente aleatório. Quando você consegue medir, você consegue aprender o que funciona, tá? Então, os grandes copywriters do mundo inteiro, eles aprenderam a estrutura que funciona porque eles testaram milhares delas. E eu vou te mostrar várias estruturas aqui, né? No nosso módulo de scripts, tá?
Vou te mostrar várias delas e você vai poder usar elas. Agora você vai também poder desenvolver as suas, né? Você vai poder também entender como que funciona, qual tipo de modelo funciona, até porque existem outras mídias que estão surgindo agora, né? Então esses scripts que eu vou te ensinar, eles já foram criados há centenas de anos, alguns deles, tá? E há muito tempo, ou seja, não tinha internet, não tinha nada que tem hoje. Você consegue hoje criar um nível de interação muito maior. Talvez você descubra alguns modelos de script que vão ser clássicos no futuro, né? O que mais você consegue fazer? Esse é muito importante, você consegue repetir o resultado. Então, se você faz um script, você consegue refazer ou falar ele de novo quantas vezes você quiser, certo? Se você fez isso, você consegue repetir e você sabe que dá resultado. Então, outro motivo ainda para você criar um script é porque os resultados que você tem são previsíveis. Ou seja, se você faz um script para 1000 pessoas e ele vende 50 vendas, você sabe que provavelmente para as próximas 1000 pessoas, se elas forem parecidas com aquelas 1000 pessoas que você fez no começo, né, no primeiro script, você vai vender 50 também. E será que se você conseguir mais 1000, você vai vender 50 também, né? E aí você consegue criar variações. Lembra que copywriting é uma ciência e uma arte ao mesmo tempo. É a arte de se criar esses scripts, mas é a ciência de estudar o que funciona e o que não funciona, colocar elementos, tirar elementos, entender quais blocos de persuasão, em qual lugar funcionam melhor, tá? É por isso que a gente precisa criar scripts. Outro motivo, esse é espetacular. Por que criar um script? Porque você ganha escala. Simples assim. Você faz um script para X mil pessoas, por exemplo, se você faz um script para 100 pessoas e vende 10, as chances que você tem de fazer um script para 1000 pessoas e vender 100 é muito grande. Lembra, ele é previsível, por isso ele é escalável. Você consegue aumentar quantas vezes você quiser o seu público. É lógico que tem limites, tá, pessoal? Mas ainda assim é o mais dentro da possibilidade de controle que você tem, né? Então um script é algo que pode se escalar. Existem muitos negócios digitais, especialmente, que usam scripts há anos, muitos anos. Inclusive tem um script clássico do The New York Times, né, que é um dos jornais mais antigos do mundo, e eles venderam mais de 2 bilhões com B de dólares em assinaturas do jornal, simplesmente repetindo por 30 anos o mesmo script. Esse daqui é um dos scripts mais clássicos que existem, vale a pena você ler ele com calma. Bom, ele está completamente em inglês, mas é fácil de traduzir esse material, é bem tranquilo de você entender. Só como um exemplo para você entender um pouco mais sobre como funcionam os scripts, tá? Agora, uma coisa importante a respeito disso, inclusive, é se você não fala inglês e quer ser um copywriter profissional, tá na hora de mudar isso agora, tá? Os melhores materiais de estudos em copywriting estão em inglês, você precisa aprender inglês. Se você não sabe, pelo menos você precisa começar a ler e entender o inglês falado, né? Se você lê inglês e entende o inglês falado, você eleva muito o seu nível de compreensão do copywriting. Você tem acesso à fonte, não às pessoas traduzindo o material para você, tá? Importantíssimo isso. Outra coisa que a gente precisa olhar sobre os scripts é quais são as possibilidades, quais são os tipos de script que existem, né? O que pode ser scriptado e que a gente nem faz ideia às vezes. Se você olhar, por exemplo, palestras, e-mails, webinários, vídeos, materiais impressos, né, folders, outdoors, anúncios, cardápios, placas, cartazes, tudo isso pode ser scriptado. E muito mais, tá? Existem muitas outras coisas que pode ser criar um script para testar e validar se ele funciona ou não. Inclusive, a tua missão nesse vídeo aqui é deixar um comentário para mim dizendo qual outra forma de script você identifica que pode ser criada para persuadir ou influenciar as pessoas a fazer aquilo que você quer. Se você olhar, por exemplo, um tipo de script que geralmente as pessoas não consideram que é um script, né? É uma avaliação de um livro, uma avaliação de um filme, né? Então, quando você lê lá a avaliação do filme, o release do filme, né? Esse filme fala sobre isso, é muito legal por causa de tal. Aquilo ali pode ser scriptado para aumentar o número de pessoas que assistem o filme. Ou então, o número de pessoas que compram um livro, né? Então, eu não vou mais dar muita dica, senão eu acabo roubando a ideia de alguém, tá? Mas eu quero que você coloque aqui embaixo, então, o que você vê de possibilidade de script que pode ser criado por um copywriter para aumentar algum resultado na outra ponta. Muito bom, pessoal. É isso sobre esse vídeo. A gente se vê, então, no próximo e último vídeo desse módulo. Até lá!